Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, está começando mais um Desprobretizando. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês o que aconteceu em setembro aí. Eu acabei não trazendo nenhum tipo de vídeo aqui falando com vocês sobre os pagamentos, gente, porque o mês de setembro foi terrível. Então, se você quer verificar o que aconteceu, assiste o vídeo até o final. E no vídeo de hoje vocês podem estar perguntando, Vanessa, o que você está fazendo com esse negócio na cabeça? Eu botei esse paninho aqui, gente, porque o meu cabelo já tá com a raiz bem crescida, né? E eu vou fazer uma maquiagem aqui. Enquanto eu vou fazer basicamente um maquia e fala com vocês sobre isso. Porque depois eu vou gravar um outro vídeo sobre os pagamentos de outubro. Então eu já vou utilizar essa maquiagem para poder falar sobre os pagamentos de outubro. Então o próximo vídeo é sobre isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, viu? Para não perder o YouTube te notificar quando o vídeo sair. Então eu vou separando as minhas coisas aqui e já já eu volto para falar com vocês. Enquanto eu separo aqui, vocês já vão aí se inscrevendo se não for inscrito, deixando seu like, comentando bastante, hypando o vídeo se tiver a opção de hypar. Eu vou preparar minha pele, gente, e eu já volto pra gente começar a conversar. Bora lá, pessoal. Eu quero conversando com vocês, como eu falei, sobre os pagamentos, né, de setembro. Gente, não repara, eu tô descascando assim, porque eu fui pra imersão. Eu peguei uma piscina, gente, mas foi... Nossa, com a boca seca, queria água. Mas foi um piscinão. Ah, glória a Deus, tá aqui. E foi um piscinão, gente, e eu me queimei muito. Bora na meta de beber minha aguinha, né? Gente, eu vou começar a minha pele. Cara, se estiver fazendo algum barulho de fundo, gente, me perdoe. Eu só consigo gravar agora no final de semana. E final de semana aqui é perdido pela cepa pra poder gravar. Vou utilizar a minha base. Eu gosto muito dessa base aqui da Pare Beauty, tá? Se alguém quiser, gente, pergunta o produto que eu utilizei pra ser mais prático, porque eu não vou estar falando sobre isso aqui, né? Então, o intuito do vídeo não é esse, é somente uma aqui fala, mas eu não vou estar passando os produtos. Quem quiser saber alguma coisa, tipo, Vanessa, qual base você usou? Vai falando, tá? Gente, o que aconteceu? Vocês viram que no vídeo que eu postei de pagamentos de agosto, deu tudo certo, né? Eu vou olhando pro lado que eu tô olhando pro espelho, tá, gente? A gente conseguiu pagar e conseguiu findar o mês no verdinho, né? Só que aí, o que acontece? Vocês lembram que a gente tinha feito um empréstimo para poder livrar o cheque especial? Pois, a gente fez esse empréstimo. E aí, tava constando que as primeiras parcelas viriam agora para esse mês, né? E aí, gente, simplesmente o que aconteceu? Eu não sei o que a gente arrumou. Gente, essa base tá muito branca pra mim, né? Meu Deus, eu tô morena. Deixa eu misturar, porque eu me queimei muito. E aí, pessoal, vocês viram que... Vamos ver aqui agora. Vai indo, Jaro, que eu já vou. Nós íamos lá na casa da minha sogra brincar, gente. Eu tava terminando essa maquiagem pra poder gravar o início e o final do outro vídeo. E eu tava bem corrida. Quando eu vi que ele tava subindo, eu já falei, poxa, eu não vou poder falar, porque eu tenho um pouquinho de vergonha dele. Meu amor. Não, mas eu não tô falando. Eu tava explicando, eu tô maquiando e falando. Gente do céu, como eu tô branca. E olha que eu botei um bocado da base escura, viu? O pincel já ia caindo, né? Quase melecando tudo. Aí, gente, eu fiz uma horinha esperando ele sair pra eu voltar a gravar novamente, a falar com vocês. Gente, meu esposo acabou de subir aqui. Eu gravando, achando que ele ia demorar lá no avô dele, mas ele não demorou. Então, gente, vocês lembram que a gente tinha feito esse empréstimo e tudo? A gente estava ciente de que ia descontar esse empréstimo esse mês. Porém, o que acontece? Lá na data do empréstimo, tá constando que vai descontar. Aliás, tá constando dia 26 de todo mês. Então, o que eu imaginei? Como meu esposo recebe por quinzena, eu imaginei que ele iria descontar na segunda quinzena de setembro. E aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar em agosto, né? Aí,
Quando foi dia 5 de setembro, a gente recebeu. Eu recebi primeiro do que ele, né? E aí a gente recebeu. E quando nós recebemos, quando eu recebi, eu mandei mensagem para ele assim: olha, eu já recebi, vê se você recebeu. Aí ele disse: tá certo, eu vou ver. Aí ele foi ver. Aí quando ele foi olhar, gente, ele simplesmente voltou para mim com a frase: amor, só tem R$ 300. E eu tinha recebido R$ 700. E como eu tinha dito para vocês, eu iria começar. Eu recebi 780. Foi 601 do salário, mais o 180 da passagem, que não foi completa, né? E aí eu recebi, gente, esse valor quebrado. E eu fiquei desesperada, porque quando eu recebi o meu, eu já fui adiantando o que tinha pra pagar, as coisas que tinha pra pagar, que eu tinha que dar um valor à minha irmã, que eu tinha pegado com ela. Porque a gente tava vivendo assim, gente, de pegar dinheiro emprestado. Sempre a gente pegava dinheiro emprestado com alguém. Gente, olha a diferença do meu rosto. Vou ter que consertar esse aqui com contorno. Mas vamos lá, vai dar certo. E aí, gente, a gente sempre tava dependendo de pegar dinheiro com alguém. E isso tava me incomodando demais. Demais. Que eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. Como assim? A gente vai ficar sempre só pegando dinheiro, sempre só pegando dinheiro, sempre só pegando dinheiro. E não conseguindo, tipo assim, se livrar disso. Porque tava uma coisa, gente. A gente tava preso, literalmente preso. Todo mês era pagando e tendo que pegar de novo. Pagando e tendo que pegar de novo. O cartão que a gente utiliza era pagando e comprando de novo. Porque a gente tinha que fazer compra do mês. Então pagava, como tava só meu marido trabalhando, a gente pagava e já tinha que comprar de novo. Então, assim, tava uma corridinha de rato, digamos assim, né? Aí eu peguei e disse, meu Deus do céu, a gente precisa se libertar disso. Só que aí o que rolou? Quando ele recebeu esse valor descontado. Quando ele me disse que isso no dia 5, tá, gente? E a gente sempre paga esse cartão à pessoa no dia 6. E aí a gente foi, eu fiquei doida no trabalho, eu comecei a passar até mal. Eu tava sozinha lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, porque eu não queria chegar pra pessoa, porque assim, essa pessoa que presta cartão pra gente, ela paga o cartão, né, todo e fica esperando a gente mandar o valor, que eles pagam no dia 2. O cartão vem dia 6 e a gente passa no dia 6 pra eles. Só que aí, o que acontece? Eles não iam compreender, né, se eu chegasse ali e falasse, tipo, porque a gente não conseguiu mandar o dinheiro, porque não vai dar. Para eles seria tudo ok, porque eles já tinham pagado, o limite do cartão estava liberado, então se eles quisessem utilizar, eles utilizariam. Só que eu não queria fazer isso, gente, porque certo é certo. Se eu comprei um cartão para pagar no dia 6, eu queria pagar no dia 6. E aí começou a novela, que eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Porque a gente precisa pagar. Como a gente vai fazer? Aí foi onde começou o desespero total. Aí eu no trabalho, ele no trabalho, a gente se falando. E eu com ele, amor, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? E ele, amor, calma, a gente vai dar um jeito, não sei o quê. Aí ele também ficou um pouco nervoso, né? Natural. E aí a gente conversando, aí eu peguei e falei assim, amor, e agora? Aí eu fui e tentei falar com a minha irmã. Porque eu tinha pagado ela. Aí eu tinha sobrado, ele recebeu 300, teria que colocar R$ 470. Mesmo que eu pegasse com a minha irmã os R$ 200 de volta, né, que eu já tinha, porque ela me passou um Pix no cartão. Então eu passei o dinheiro para ela, ela ia pagar o cartão e me devolver. Só que ela não ia pagar o cartão naquele dia. Ela estava terminando de esperar, ela estava esperando ela receber para poder juntar o valor e comprar. E aí foi quando o desespero começou a bater, porque quando eu falei com ela, ela disse assim, Van, não vou ter. Aí eu falei, nossa Deus. Aí eu passei para ele, eu falei assim, olha, ela não vai ter o dinheiro para prestar a gente. Aí foi quando a gente começou a ficar desesperado, porque a gente ia ter que findar falando. E a gente não queria falar pra ele. E aí a gente ficou lá, gente, foi o pior dia da minha vida. E isso foi no dia 5. Aí eu vim pra casa, muito mal. E no sábado, isso foi numa sexta-feira.
Foi no dia 5 de setembro. E no sábado, eu iria fazer uma unha. E esse dinheiro da unha, eu ia, inclusive, utilizar ele para poder... eu ia deixar ele, porque a menina que eu tava fazendo a unha, eu tenho que dar ela, porque é a menina do produto do cabelo. Vocês vão ver no próximo vídeo, eu sempre falo do produto do cabelo, é essa pessoa, do produto do cabelo. E aí eu tinha que pagar ela. Aí o que aconteceu? No dia eu falei pra ela que podia deixar, mas depois eu tive que acabar recebendo esse dinheiro. Porque como é conhecida minha, né? Então pra ela foi de boa. Ela falou assim, não, eu te mando. E ela me mandou o dinheiro, né? E, gente, foi um negócio assim tão desesperador. Cara, e o inimigo é tão sujo que justo no dia que eu não queria ver a pessoa, falei, gente, no sábado a gente ainda tava nessa labuta ainda. No sábado, no caso, no dia 6. Aí eu peguei e disse, meu Deus do céu, e agora? Porque eu vou ter que voltar pra casa e eu vou ter que falar. Se eu não conseguir o dinheiro hoje, eu vou ter que falar, né? E escutar bastante. Infelizmente, né, gente, eu tenho noção de que eu tava errada, tá? Antes que alguém vai falar no comentário, tá errada, tem que pagar mesmo. Eu sei, gente, eu tenho plena consciência de que quem deve paga. Quem deve tem que pagar. E eu tava muito, muito triste porque eu não queria estar nessa situação, né? E aquilo ali começou a dar choque de realidade na gente. E eu falei com ele, falei assim, cara, eu não quero passar por isso mais. Todo o dinheiro que eu pegar daqui pra frente vai ser só pra me adiantar a conta, pra não estar devendo mais nada, não quero dever mais nada. Aí meu esposo até conversou comigo, não, amor, calma, a gente vai planejando. Aí eu falei com ele, não, a gente vai, tudo que for dando pra bater, eu vou abatendo, porque eu não quero que aconteça isso mais, né? Da gente ficar devendo assim, porque, gente, é muito ruim. Quando é uma coisa seu, por exemplo, esse mês de setembro, eu teria que ter pago um cartão nosso. Vocês vão ver que no próximo vídeo ele tá para pagamento, um cartão de 220. A gente teria que ter pago esse mês. Ele tava de 218, então ele tá na faixa dos 220, já que vai pegar um juro, né? Aí o que acontece? Eu tava esperando esse dinheiro cair pra eu poder pagar, né, a pessoa do cartão. Aí Deus foi tão maravilhoso, né? Ô Deus que gosta de testar a gente, mas é bom, gente, porque a gente põe a vergonha na cara pra não precisar passar por isso mais. Eu cheguei na casa, eu fui na casa de uma pessoa no sábado, depois do trabalho. Fui na casa da pessoa pra fazer a unha dela. E quando chegou lá, simplesmente, gente, que tem no meu olho? Tá repreendido, cão. Aí quando eu cheguei lá na casa da pessoa, essa pessoa que a gente utiliza o cartão tava lá. Quando eu soube que ele ia estar lá, eu disse assim, meu Deus do céu, e agora? Aí eu comecei a mandar mensagem pro meu marido, porque no sábado eu saí do trabalho mais cedo, né? Aí eu comecei a mandar mensagem pra ele, amor do céu, e agora? Aí ele disse, o que foi? Aí eu disse, a pessoa vai estar lá. Falei, não, a pessoa fulano vai estar lá. E eu tenho que dar uma resposta. E eu tava desesperada porque eu tinha que dar uma resposta. Aí eu falei com meu esposo, falei assim, olha, quer saber? Eu vou falar a verdade. É melhor logo. Aí meu marido, não, amor, calma, que a gente vai ter resposta. Aí, graças a Deus, meu marido conseguiu. Ele falou comigo, amor, esse dinheiro eu consegui. Uns R$500 no caso. Aí ele falou assim, eu consegui, só que esse dinheiro só vai cair pra gente mais tarde. Mas aí já me tranquilizou, né, gente? Aí eu já consegui conversar com a pessoa. E aí eu falei assim, ó, eu tô esperando receber o dinheiro pra poder... Mas eu vou contar pra essa pessoa, que essa pessoa é próxima a nós. Eu vou contar pra essa pessoa. Assim que possível eu vou falar, porque é uma pessoa muito, muito próxima. E eles estão percebendo, né? Gente, pra vocês terem noção, esse mês de setembro, a gente chegou ao ponto de não ter o que comer em casa. A gente não tinha o que comer. E a gente ganhou. Eu não tenho vergonha de conversar isso aqui com vocês, porque
eu tinha muito medo de compartilhar isso com as pessoas. E aí eu compartilhei com uma pessoa, gente, que eu nem esperava. Eu tava conversando, eu tava na imersão da igreja, na piscina. E aí eu tava conversando com uma pessoa, aconteceu uma situação lá. E aí eu comentei com ela. Falei assim, olha, eu tô comentando com você que você é uma pessoa que eu confio e tal. E aí eu comentei com ela. Aí ela foi, gente, quando foi na segunda-feira, ela me mandou mensagem resumindo, nesse dia eu consegui pagar. O dinheiro veio pra nossa conta, compensação na quinzena de setembro, não sobrou nada do dinheiro, porque eu tinha que pagar a última parcela da imersão. Porque a imersão é assim, se eu não pagasse, eu não ia recuperar os 300 reais que eu já tinha dado. Então era melhor eu dar, entendeu? Deixa eu passar aqui uma bruma. Então, gente, era melhor eu dar. Porque de todo jeito, eu ia perder se eu não fosse. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu não vou perder. Aí eu disse, cara, eu não vou perder os 300 reais que eu já dei. Então é melhor eu dar o restante dos 100 logo pra eu ir, né? E graças a Deus deu tudo certo. Deu pra mim ir na imersão tranquilamente. Os patrões deixou eu trocar a hora, então eu fiz troca de hora, né? Com coisa. Aí eu troquei a hora e fiz hora extra no caso, né? Pra poder tirar o sábado. E graças a Deus deu tudo certo. E aí no sábado, gente, nesse sábado que eu tava falando específico, aí o dinheiro chegou pra mim. Aí eu mandei pra pessoa, graças a Deus. Conseguimos pagar. Então eu ia gravar vídeo. Eu tinha até falado nos últimos vídeos, se vocês viram, eu tinha gravado antes de toda essa situação acontecer. Que foi o vídeo que eu gravei do processo de emagrecimento, que eu tava passando por aquelas situações, né? Gravei também o vídeo falando sobre... Mas o que foi, meu pai, que eu não me recordo. O primeiro vídeo eu coloquei foi o que mais precisa acontecer pra você tomar atitude, no caso, né? Aí depois, o último que eu postei, que foi há 2 dias atrás, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de setembro, tá? Eu postei há 2 dias atrás o vídeo, tudo mudou, os planos foram por água abaixo. E aí eu contei tudo que tava acontecendo, contei nesse vídeo. E... aí eu contei nesse vídeo tudo que tava acontecendo, né? E nesses vídeos eu já tinha comentado, falando que eu ia gravar vídeo sobre os pagamentos de setembro. Só que, gente, não rolou justamente por causa disso. Disso que aconteceu, né? E assim, cara, foi desesperador. Não vou mentir pra vocês, não. Aí, gente, eu fiquei tão nervosa com essa questão do mês de setembro que não ia sobrar, cara, dinheiro pra nada. Entendeu? Não ia sobrar. E aí eu comecei a ficar desesperada. Que eu falei, Senhor, e agora? Como que a gente vai fazer? Porque não vai ter dinheiro pra nada. E foi aonde aconteceu o que aconteceu, que no próximo vídeo vocês vão ver. Os nossos pagamentos de outubro tá absurdo. E foi devido a esse imprevisto no mês de coisa. E acumulou um monte de coisa, gente. Acumulou internet que a gente não conseguiu pagar. Aí vamos pagar as 2 internets agora com coisa. Entendeu? Então, assim, eu tô falando com vocês, gente, porque eu falei que eu ia compartilhar aqui o real. E eu tô compartilhando de fato o real. Esse mês, inclusive, nós precisamos novamente pegar dinheiro emprestado. Só que assim, dessa vez meu marido pegou com a irmã dele. E aí, graças a Deus, ela é bem tranquila. Ele emprestou o dinheiro pra ele. E às vezes as pessoas podem me olhar aqui, gente, e dizer assim: nossa, Vanessa, eu no seu lugar, eu teria vergonha de compartilhar. Gente, eu tenho pra mim que vergonha, como o povo tem mania de dizer, é roubar e não aguenta carregar.
tirar o excesso aqui. É na folha mesmo, gente. Eu tô agoniada. E eu falo, gente, pra vocês verem que de fato acontece. Porque muita gente passa por isso, mas ninguém fala. Ninguém vai chegar aqui no YouTube e vai dizer: ah, eu precisei pegar dinheiro emprestado esse mês, eu lhe pedi. Eu falo porque é a verdade. Eu vou esconder de vocês uma coisa que é verdade. Aí depois vocês vão ver o pagamento não bate, você vai falar assim: Vanessa, não tá batendo isso aí. Então assim, a gente de fato precisou pedir dinheiro emprestado, né? E para honra e glória do Senhor, eu creio que esse, de fato, é o último mês que nós iremos pedir dinheiro emprestado. E aí vocês podem dizer também, tipo, ah, Vanessa, mas você falou isso no mês passado, né? Mas é porque a gente de fato não contava com isso tudo que ia acontecer, né? E acabou que a gente não vai conseguir nem juntar dinheiro. Eu tava querendo juntar já alguns valores. Se a gente separar, vai ser um valor pequeno. Mas eu quero separar, nem que seja tipo R$30. Mas eu quero guardar na conta. Porque a gente pode precisar, né? E ter que comprar. E isso, gente, eu fiz as contas. Vocês vão ver tudo no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo bonitinho. Nossa, gente, eu tô com a cabeça aqui. Do zero. Eu fiz a soma de quanto a gente vai ganhar por mês, no caso, né? E aí, gente, no próximo vídeo vai sair pra vocês quanto a gente vai receber, porque a gente já vai ter uma base de quanto vai receber. Esses períodos agora é período de alta no trabalho dele, então ele vai receber uma laminha a mais, né? Uma laminha lamona, né? Ele vai receber a mais. Então vai ser uma coisa que vai ajudar bastante a gente. De uma certa forma, vai ajudar. Porque esse valor que eu coloquei pra ele, que vocês vão ver lá no próximo vídeo, é um valor base. Que eu tenho certeza que ele vai receber, mas ele recebe mais um pouco, né? Então a gente tá mais tranquilo referente a isso. Mas por isso aqui a gente não finalizou o mês, minha filha, na foca. Então assim, o que eu tô pedindo ao Senhor é que o Senhor abençoe da gente conseguir findar o mês com tudo pago. Que a gente não deva mais, como é que eu posso dizer a vocês? Que não acumule dívidas mais. É o que eu tô pedindo ao Senhor e o que eu tô me esforçando, né? Que é aquele negócio, a gente tem que pedir a Deus sim, Deus abre a porta sim, Deus dá condição sim, mas a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que se esforçar para que aquilo ali se concretize. Esse vídeo ficou um pouco longo, gente, mas eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês aqui, explicando o porquê que não teve vídeo. Não só simplesmente não postar o vídeo de setembro e ficar por isso mesmo, né? Então eu quis gravar esse vídeo e eu aproveitei que eu iria me arrumar, já quis vir conversar com vocês aqui, vai ficar uma coisa mais contraída. Enquanto eu me maquiava, a gente ia conversando, falando sobre isso, né? E é isso, no próximo vídeo vocês vão entender melhor tudo que tá acontecendo. Mas independente, gente, de todas as lutas que vocês passaram, eu queria compartilhar com vocês aqui algo muito pessoal, mas eu quero compartilhar com vocês porque isso possa ser que alcance outras vidas, né? Eu queria compartilhar com vocês algo que foi muito forte pra mim. Eu não esperava que Deus fosse me responder bem agora. E no dia que eu fui pra imersão, foi um dos dias que eu tava com meu coração bem aflito por conta dessas questões, da dívida e tudo mais. E eu nem tinha falado com Deus, gente, pra ser bem sincera pra vocês. Eu não tinha falado nada, não tinha pedido nada. A única coisa que eu tinha falado pra Deus era: Deus, que esses dias ali sejam uma bênção para a glória do Senhor. É a única coisa que eu tinha pedido pra Deus. E quando chegou lá, gente, bem na sexta-feira, sabe quando tem tanto tempo que Deus não fala com você e você fala assim: Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? E o Senhor falou comigo. De outras áreas, mas Deus falou nessa área que Deus iria abrir uma porta, né? Que Ele iria me prosperar e Ele iria abrir uma porta de escape para nós. Ele abriu uma nova porta a qual a gente teria uma oportunidade muito grande. Então eu creio que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
E ele falou que tinha visto cada humilhação. E nesse mês, gente, que foi o mês que a gente literalmente passou fome, porque eu estava lá na imersão, mas eu estava preocupada com meu marido em casa. Eu não sabia se ele estava comendo, porque os 3 dias que eu passei lá na imersão, não tinha nada em casa para poder comer. Então, eu tava indo trabalhar sem ter comida. Não tinha comida. A gente tava vivendo de um cuscuz que o pai dele tava dando a gente, um pouquinho de cuscuz recheado, que o pai dele tava ganhando e ele tava compartilhando com a gente. Né? Que ele falou, olha, porque vem muito e senão vai estragar. E eu vou mandar um pouco pra vocês. E aí o que ele mandava a gente dividia. Então a gente só tava juntando. E eu não tinha comentado aquilo com ninguém. Eu tinha comentado com uma pessoa na imersão, como eu falei pra vocês, que eu senti tranquila de comentar com ela. Só que eu não comentei no sentido de querer algo dela. Eu comentei no sentido de partilhar. E ela ficou assustada assim comigo. Ela falou assim, por que você não falou? Aí eu fui e falei com ela assim, porque eu tive vergonha. Porque a Bíblia diz, gente, que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. Eu fui antibíblica e não falar com ninguém. Só que no fundo eu tinha vergonha de ser julgada, vergonha de falarem a verdade pra mim, que era verdade, você não teve controle. Então eu não queria ouvir aquilo, sabe? E aí, quando o Senhor falou pra mim que o Senhor estava vendo tudo, e naquela semana eu tinha passado por muita coisa, de fato, humilhação em algumas coisas foi, eu me senti humilhada. E eu sentia que eu tava me humilhando para aquele algo. E sabe quando parece que você tá afogando, que você tá buscando um beiral de uma piscina e você não acha, que na realidade parece que você tá no mar, que não tem beiral, você fica se batendo, não tem ninguém para te ajudar, não tem um barco, não tem nada. Eu tava me sentindo assim. Eu peguei e eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu tô pedindo ajuda a tantas pessoas e eu não consigo. Eu não consigo. É complicado a gente falar sobre isso, problema. E eu só falei isso pra Deus. Na verdade, não foi uma oração sem querer, né? Porque a Bíblia diz orar sem cessar, então a gente tá ligado com ele sempre. E aquele momento que eu fiz aquele pedido ali pra ele, eu acredito que foi uma oração. Sem eu mesmo perceber. O meu próprio espírito acabou orando sem eu perceber. Tô percebendo isso agora que eu tô falando aqui com vocês. Que eu lembro que eu só falei isso pra Deus. Eu falei assim, Senhor, eu tô pedindo socorro a tantas pessoas. E é tanto não, é tantas costas, né? E o Senhor foi e falou isso pra mim, que muitas pessoas me olhavam, me julgavam pelo jeito que eu era mais fechada, que eu era muito assim, que eu sou um pouco impulsiva, eu sou um pouco estourada. Mas não estou justificando, tá, gente? Tanto que um dos algo que Deus falou foi sobre o meu comportamento, né? Que o Senhor, que é algo que eu oro para que o Senhor me ajude a mudar o meu comportamento em vários aspectos. E Deus falou, inclusive, sobre isso. Então, assim, Deus foi muito específico, muito cirúrgico. Então, assim, gente, não hesitem se vocês precisarem pedir ajuda, porque muitas das vezes a gente tem aquele orgulho. Eu não vou pedir ajuda. Eu não sei vocês, mas a sensação que me dava era essa. E eu pedir ajuda a ninguém, não vou nada. Se eu pedir, sabe, eu vou estar meio que me rebaixando. Eu tinha essa sensação. Mas não era com aquela soberba, era com vergonha. No fundo era vergonha. Porque é muito ruim, cara. Você ter que pedir ajuda das pessoas. É literalmente vergonhoso. Vergonhoso. Então eu acabei ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Acabamos precisando. E resumindo, gente, pedimos, estamos conseguindo nos organizar. Vai ser mais um mês difícil. Eu tava doida que esse mês passasse. Vai ser um mês difícil. Ainda vai ter uns 15 dias difíceis pra gente passar até chegar a segunda quinzena dele. Só na segunda quinzena que nós vamos respirar. Vocês também vão entender no vídeo. Que eu vou explicar tudo pra vocês. Então, desde já eu quero agradecer você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo, gente, esperança ou um coraçãozinho com foguinho ou vermelho.
e para poder me abençoar, ajudar no engajamento do vídeo. Queria pedir vocês do fundo do coração, gente. Comecei a gravar esse vídeo para ajudar pessoas, sim. Mas todo mundo que começa a gravar o vídeo aqui no YouTube, eles têm um propósito, né? E eu queria pedir a vocês que me ajudassem com esse sonho, né? Se vocês de fato gostam do meu tipo de conteúdo, querem que ele chegue para mais pessoas, que ajude mais pessoas, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, se você é novo por aqui. Só disso já vai me abençoar bastante. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E é isso, espero que vocês gostem do próximo vídeo. Vou estar mostrando tudinho pra vocês. Esse vídeo tá bem mais específico, eu tô mostrando bem mais sobre as nossas dívidas do que... Como eu posso dizer? Do que eu imaginava, né? Que eu teria coragem de mostrar. Mas foi preciso mostrar, gente, porque eu literalmente coloquei tudo na ponta do lápis que tinha pra pagar. E aí foi onde veio o choque de realidade. E vocês vão ver no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um cheiro no seu coração e até o próximo vídeo.